presença é real nesse lugar. Que a Tua palavra seja alcançada pelos nossos corações. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo. Em nome de Jesus. O tema da minha palavra hoje, querido, é Ele é o mesmo. E eu quero falar sobre Jesus. E o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vem nesse contexto desse texto falar sobre a imutabilidade de Jesus Cristo. Ele vem trazer uma palavra de exortação para os crentes daquela época, que estavam sendo cercados por falsas doutrinas, por doutrinas estranhas. E aí o autor aos Hebreus, ele vem tentando trazer a lembrança daquelas pessoas, o que eles tinham recebido de Deus através dos homens de Deus que tinham passado pela vida deles, as verdades de Deus, a verdade sem curvas, a verdade sem atalhos, a verdade sem acréscimos ou ideias humanas ou contextos humanos. A verdade de Deus, cheia de Deus, mas vazia totalmente de modelos, de conceitos humanos. E a maneira como esse autor, como esse escritor resolveu trazer isso para a mente daquelas pessoas, a forma mais didática que ele achou foi dizer: olha, Jesus é o mesmo. Ele não precisa de detalhes, ele não precisa que você enfeite ele. É só uma continuidade, é só uma reprodução daquilo que você recebeu. Ele é o mesmo, não importa a época, não importa a estação do ano que você esteja vivendo, ou a estação da sua vida que você esteja vivendo. Ele é o mesmo. Amém? É por isso, amados, que antes de nós buscarmos conhecer sobre predestinação, sobre eleição, livre-arbítrio, sobre dicotomia, tricotomia, se é o calvinismo ou o arminianismo que está certo, antes da gente ficar preocupado se Paulo foi casado ou não, quantos filhos Maria teve, o que importa para nós é que ela teve um, e é justamente esse um que a gente tem que conhecer, o primogênito dela, que foi chamado de Jesus de Nazaré, autor da vida, Emanuel, significa Deus conosco. É a esse que nós temos que conhecer, querido, buscar conhecê-lo, antes de qualquer coisa. Como é que ele viveu, como é que ele se comportou, como é que ele tratava as pessoas, como foi que ele lidou com todo esse poder que ele tinha aqui. Porque sempre que a gente fala em poder de Deus, a gente só pensa em milagre acontecendo. É muito mais do que isso a manifestação do poder de Deus, querido. Eu falei sobre diabo e Satanás durante 2 domingos, mas uma coisa que nós temos que entender é quando se relaciona ao poder de Deus, está muito além de realizar milagres. O diabo consegue fazer isso, ele consegue copiar algumas coisas que o próprio poder de Deus faz. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai permitir que ele faça chover fogo do céu. Uma coisa que até agora a gente só tem uma referência em Deus fazer isso. Mas existem relações tão íntimas e tão profundas do poder de Deus que ele não vai compartilhar. Nós sim. O
diabo nunca vai ter uma coisa que nós temos, que é, sim, entre inúmeras coisas, que é o Espírito Santo, querido. Ele é Deus. Amém? Então é isso que nós temos que buscar conhecer. Porque, querido, é Ele que nós temos que imitar. É com Ele que nós temos que parecer. Por quê? Porque tudo gira em torno de Cristo. Eu sou muito fã de Paulo, eu sou. Sou muito fã de Daniel, sou muito fã de Sadraque, Mesaque, sou demais. Esses caras tiveram algumas atitudes que me constrangem toda vez que eu leio a história. Mas ninguém se compara ao Cristo. Ninguém se compara ao Senhor, querido. E sabe por que nós precisamos conhecê-lo? Para que nenhum vento de falsa doutrina alcance o nosso coração. Mas porque a gente é um radar. Qualquer coisinha ou qualquer ser humano que use a Bíblia com uma eloquência bacana, a gente se apega, principalmente se aquilo nos tocar, nos fizer chorar. A gente já está indo de gatinho. Mas conhecendo Jesus, eu vou me livrar disso, querido. Essas coisas não vão ter acesso ao meu coração. Eu conhecendo o seu pessoal, eu conhecendo o seu lado humano, eu conhecendo a sua estrutura como Deus, nenhuma falsa doutrina vai conseguir me penetrar. Sabe por quê? Porque quanto mais eu conheço dele, mais ele me forma casa. Amém? E aí fica impenetrável. A não ser que eu vou lá e abra a janela, a não ser que eu vá lá e abra a porta, mas ele está me construindo, amados, com um material que não tem demônio que quebre, a não ser que eu permita isso. É engraçado, porque a gente sabe que o diabo sempre age de dentro para fora, mas é tão interessante que quando a gente recebe essa informação, eu começo a me destruir de dentro para fora. Da forma que Deus age em mim, eu começo a me destruir. Então eu preciso ir, querido. E aí quando nós ouvimos, ou quando nós ouvirmos e lermos essa expressão, Jesus é o mesmo, isso tem que nos alcançar em uma plenitude tamanha que seja significativo. Jesus é o mesmo, pronto. Só isso tem que gerar esperança no meu coração. Porque nós sabemos o que Ele fez. Nós cantamos, foi ministrado aqui, desse sacrifício, sabe, de todo esse envolvimento com isso, amados, é o suficiente. E eu preciso entender, eu preciso internalizar isso, querido. Porque a partir daí nós vamos entender que Ele é Deus. E aí esse texto de Hebreus, ele não só traz essa parte de divindade, mas ele também manifesta dois atributos de Deus, que Ele é imutável e que Ele é eterno. E só Deus é imutável e só Deus é eterno. Então Ele tinha que ser Deus para ser assim. Ele tinha que ser verdadeiramente Deus, querido, para ser assim. Mas Cristo, quando eu falo de Jesus, cara, Ele é o Deus que sangra. Jesus Cristo, Ele é o Deus que experimenta, sabe, Ele comeu do pão, do trigo plantado na terra que Ele criou. Ele é o Deus que resolveu suar, Ele é o Deus que resolveu chorar, e não foi uma só vez. Um Deus com uma sensibilidade tão imensa, querido. Um Deus que sabe, olha só, cara, é assim, é umas coisas que vai apaixonando a gente, porque Ele sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia de tudo que ia acontecer, Ele sabia o porquê da morte. Mas quando chega a notícia, qual que é a reação de Cristo? Ele chora. Por causa do amigo. Não, isso é para a glória de Deus. Mas meu amigo, você entende? É esse Deus, querido.
Ele é aquela parte da Trindade, amados, isso é demais, que resolveu sentar na sua mesa, que resolveu sentar na mesa nossa e comer daquilo que a gente tinha para servir. Era isso que era bacana em Jesus. Entende? Ele entrando nas casas e não tinha preparo. Senhor, nós temos isso, então vamos sentar e comer. É esse Deus, querido, que sujou os pés, que lavou os pés da sua criação, que se assentou em roda para compartilhar histórias, olhando no olho dos caras. Cara, peraí, deixa eu contar uma parábola para vocês, senta aí, vamos contar uma historinha. E aí Jesus se torna um contador de histórias, e os caras vão sentando, e rindo, e compartilhando. E aí eu fico imaginando o João indo lá e deitando. João ele gostava dessa proximidade. Mas é esse Deus, querido. Sabe por que isso é tão forte? Amados, antes de Jesus, a gente conhece a história tal dos patriarcas, beleza. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu estou com você. Mas Abraão não viu o Senhor. E aí, chega para Noé, na segunda aliança. Noé, estamos juntos, cara. Não, amém, Senhor, vamos. Moisés sabia que Deus estava com ele, mas existia um desejo em Moisés, querido, de olhar no olho. É o que acontece lá. Deixa eu te ver. Moisés, não dá, ainda não dá. Deixa eu te ver, Senhor. Um pouquinho. Moisés, cara, você vai morrer. Senhor, deixa eu te ver. Eu preciso te ver. A minha vida é só o Senhor. Eu deixei tudo lá embaixo, eu estou aqui em cima. É só nós dois, eu nem sei se eu vou descer. Deixa eu te ver. Tá bom, então esconde atrás da rocha. E eu vou passar. Velho, assim, é uns negócios. O que vocês imaginam quando você ouve Deus falar assim: então eu vou passar de costa? Um Deus que tem o universo na mão dele. Moisés, eu vou passar de costa. Você entende isso? Aí Jesus vem. E aí Jesus vem e senta com esses caras. E aí Jesus olha no olho deles e fala: olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Só para vocês. Vocês vão espalhar, mas por enquanto só vocês vão entender. Eu e o Pai somos um. Então tudo que Ele fala eu falo, e tudo que eu falo Ele fala. Então presta atenção que eu vou falar isso olhando nos olhos de vocês. Eu estou com vocês. Mas calma, eu vou estar com vocês para sempre. Amados, isso não foi, sabe, essa voz não saiu de uma nuvem sobre os discípulos. Essa voz não saiu de uma árvore pegando fogo. Essa voz saiu de lábios como o meu e o seu, que se ressecam no calor, que racham no frio. A mesma voz é a que Ele usa para falar conosco hoje. É o mesmo Senhor, querido. É o mesmo lábio, é o mesmo amor. Jesus é essa expressão real de Deus que consegue nos abraçar. Foi a forma de Deus nos sentir aqui. Foi a forma de Deus estar mais próximo, querido. E Jesus é o mesmo diante dos necessitados. Jesus é o mesmo diante dos doentes. Jesus é o mesmo diante daqueles que estão sofrendo por perca, por dor. Não importa, o desejo dele ainda é chegar e trazer paz, e trazer alívio, salvar. Esse ainda é o desejo do coração dele. Sabe, a Bíblia diz que assim, ele estava andando, não era propósito, não estava no script. Não, peraí. Mas ele olhava para os doentes, sabe,
no caminho e a compaixão tomava conta do coração dele. Ele olhou para a multidão e o coração dele doeu. Cara, esse povo está me seguindo, eles estão com fome, eu não posso dispensar eles para ir embora, eles vão morrer no caminho. O que a gente tem? Ai, Senhor, o que a gente tem? 5 pãezinhos, os peixinhos aí. Então alimenta esse povo. Essa é uma daquelas horas que, se fosse nós, falar, velho, eu larguei tudo para andar com esse maluco. Só homem tem 5.000, como é que eu vou fazer isso? Tem uma cesta de pão. Vai dar briga se a gente chegar lá com essa cesta de pão. Jesus, cara, vocês não entendem ainda. Dá isso aqui. Deus, eu te agradeço. Dá para o povo comer. E o pão não acabava. Pensa, Adriana, você rasgando o pão, come. E aí o pão tem pão. Então, e o pão não acaba na sua mão. Tinha mais discípulo para distribuir do que pão para distribuir. Ainda sobrou. Não bastou só alimentar, ainda sobrou. Ué, Jesus, o pão não acaba, então guarda. É esse Jesus, querido. A compaixão dele não acabava. A compaixão dele continua nos alcançando. Você entende isso? Amados, ele ainda tem o desejo de sentar com você e compartilhar histórias. Só que ele também quer ouvir as suas histórias. Agora é um outro momento. Quando você precisa falar com ele, ele vem, senta e espera. Ele quer te ouvir. Poxa, meu amado, assim, só esse entendimento já é motivação suficiente para a gente correr para a oração. Ele quer me ouvir, ele quer ouvir você, ele quer ouvir suas histórias de dor, ele quer ouvir suas histórias de alegria, ele quer ouvir suas histórias tristes, de decepções, ele quer ouvir que você decepcionou alguém. Porque a gente geralmente pega o caminho inverso. Eu sou decepcionado, vou chorar no colo dele. Mas quando eu decepciono, não, Deus vai querer falar comigo, não. Quer! Ele quer. Ele quer te ouvir. Senhor, foi mal, ó. Caracas. Fiz besteira, Deus. Eu sei. É por isso que eu estou aqui. Pois é, Senhor, mas eu não quero mais. Poxa, machuquei meu irmão, machuquei minha mulher, machuquei meu pastor, machuquei meus filhos. Senhor, não quero mais. Eu sou... você é isso mesmo. Mas e aí? Ele quer ouvir, querido, isso, amados. Vá a Ele. Vá a Ele. Sabe por quê? Porque Ele, Jesus, amados, cara, Jesus é aquela parte de Deus que vai olhar nos seus olhos, vai dizer assim, eu te amo. Mas Senhor, eu te amei ontem, deixa eu fazer você entender. Eu te amo hoje, e eu também te amei naquele dia que você achou que eu não te amava mais. Eu continuo te amando. E eu amo você porque eu continuo mesmo. Então, sendo mesmo, eu amo você pelo que você é, não é pelo que você produz. Porque geralmente o que nós produzimos fede, querido. Fede. É por isso que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E nós entendemos isso, isso tem que invadir o nosso coração, querido. Isso tem que tomar a nossa vida. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo para tirar você do pó e levar para a glória. Só Ele consegue fazer isso. Ele é o mesmo, amado, que sempre vai estender a mão no meio das tempestades. É por isso que a gente corre para Ele. Porque Ele tem forças que nós não temos, amados. Jesus é o mesmo. E isso significa
que Ele ainda se importa com os excluídos, com os esquecidos, com aqueles que não conseguem se encaixar de fato. Ele é aquele que ainda acolhe, querido, sabe, aquelas pessoas que a moralidade social condenou e excluiu. A prostituta. Ele é o mesmo. E nós somos atraídos por isso, querido. Ele é o mesmo que tem essa capacidade de pegar pessoas que nós chamamos de lixo no meio da nossa sociedade. E aí Ele pega essas pessoas e chama de possibilidade. Ele chama de meu. Jesus é o mesmo. Ele ainda é aquele que procura o fraco. E aí Ele pega esse fraco e vai usar esse fraco para confundir aqueles que se acham fortes demais. Ele ainda é o mesmo para escolher o leigo. E aí Ele pega esse cara cheio de Cristo e através dele Ele vai gerar confusão na vida que se acha, sabe, o sábio do mundo. Quem é você? É isso, querido, é esse Deus. Jesus é essa pessoa que te acorda todos os dias e olha para você e diz: eu quero você. Vem me seguir. E sabe o que é bacana nisso aqui? Olhe para mim, preste atenção. Ele sempre diz: vem e me segue. Ele não chama a gente e fala: vai. Ó, Flávio, eu te amo, agora vai embora, você já sabe. Não, ele fala: vem, anda comigo, me segue. Eu estou aqui, eu estou com você. Amados, isso é demais. Qual que é a nossa preocupação? Qual que é a nossa preocupação? Eu falei hoje de manhã no Endireitando as Veredas, amados, a maioria dos problemas que você tem hoje, ou você mesmo causou, ou você mesmo conseguiu evitar que ele acontecesse. Então de que você tem medo? Não tema ameaças. Não tema ondas gigantescas que estão crescendo e vêm na sua direção. Amado, Ele é o mesmo. Ele continua andando sobre as águas e estendendo a mão para nos salvar. Amém. Esse é o nosso Senhor, querido. E a melhor parte de tudo isso é Ele aceitar que nós estejamos com Ele. Porque, amados, essa ideia dele estar aqui e andar conosco e conviver no meio da nossa podridão, do nosso mau cheiro e sair ileso, é um negócio fora de sério. Mas essa que é a parte mais bacana, Ele permite que nós estejamos do lado dele. Ele permite que nós estejamos junto com Ele, querido. Mesmo sendo quem nós somos, tudo que Ele faz ainda é baseado em amor. Entende isso? Essa é a diferença. É essa a diferença que Cristo fez no universo, é essa a diferença que Cristo fez na história. Até antes do nascimento de Cristo, Ele era uma promessa para um povo. E quem não aderisse a essa ideia messiânica, morria. Cristo vem e nos alcança. Cristo vem e a salvação chega até nós. Cristo vem, querido, e Ele muda toda a nossa relação com Deus. Esse é Jesus. Não tema nada. Sim,
É verdade. Não tem nada que Ele não possa resolver. Creia nisso. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O problema é que a gente baseia aí sempre, Ele é o mesmo, sim, cura e tal. Amados, é muito mais. Ele é o mesmo que se relacionou, só que agora é diferente. Porque existe algo em você que chama por Ele. Esse algo é o Espírito Santo. Ele te guia a toda a verdade, e a verdade é Cristo. Ele te leva para Ele. Ele vai te direcionando. Está difícil? Jesus, vai lá, descansa, abraça, chora, conta, grita. Vai lá, Ele está lá. E a gente, querido, vai ficando longe e se emaranhando nesse mundo louco. É esse que é o nosso Senhor, querido. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Descanse no Senhor. É difícil? Querido, difícil é viver sem Deus. Quando alguém sempre fala para mim, não faz isso, é perigoso. Fala, cara, a pastora ouve muito isso. Perigoso é andar sem Deus. Perigoso é andar sem Deus, querido. E se acontecer alguma coisa, é porque Ele vai permitir. Então eu tenho paz. Eu tenho paz para descansar. Eu tenho paz para esperar. Eu tenho paz para acreditar. É essa que é a diferença. E Ele é o mesmo, e Ele é o príncipe da paz, então Ele é toda a paz que eu preciso nesse momento. Ele foi em todas as gerações para os que creram, agora é a minha vez de crer. Ele é a minha paz. Na minha casa, no trabalho, nas minhas relações. Sabe o que é bom nisso? Eu não me torno escravo de nada mais. Eu sou livre. Eu sou livre. Não importam. Estão falando, estão pensando. Sou que nem Jesus, não importa. Estão espalhando. Então continua falando. Mas eu tenho paz. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer. E aí eu gosto desse versículo na Bíblia Viva. E a versão da Bíblia Viva fala assim: eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho a capacidade de orar pedindo. Ou seja, Ele é capaz de fazer coisas que eu não sei nem orar. Ele é capaz de fazer coisas que eu não sei nem pedir. É esse que é o Senhor Jesus, querido, da nossa vida. O céu é meu por causa dEle. Ele tem um lugar no céu, porque Ele foi preparar, e Ele falou, eu preciso ir, porque vocês estão vindo, então eu preciso ir lá ajeitar a casinha, eu preciso ir lá dar um tapa, porque vocês estão chegando, e vocês não vão morar em qualquer lugar, mas eu vou voltar para buscar, relaxa, só por um tempo, eu estou esperando Ele voltar, porque eu quero ir para casa, e eu creio nele, querido. Eu creio na segunda, eu creio na terça, creio na quarta, na quinta, na sexta, e chego domingo aqui, eu estou cheio dele. Eu não me encho aqui, eu chego cheio. Essa é a diferença de quem crê, essa é a diferença de quem descansa. Eu sempre chego cheio. Eu não preciso que ninguém ponha a mão na minha cabeça e fale assim, enche. Não preciso disso, sério, eu não preciso disso. Eu já estou cheio, o Espírito Santo é real em mim. Pastorzão, nada. Sou nada, querido. E é essa que é a parte boa. Eu preciso ser carregado. Quem precisa ser carregado aqui? Eu preciso ser carregado. Senhor, estou cansado de andar, me pega no colo. Senhor, hoje eu tenho tanta coisa para falar, mas vamos fazer o seguinte, vai lendo minha mente aí, ó. Vou ficar só curtindo tua presença. Senhor, eu não quero
eu só quero a tua companhia. Senta aí, deita aqui comigo e vamos viajar. Se eu quiser falar, eu estou te ouvindo. O que custa fazer isso? Se ele é o mesmo. Se João encostava no peito dele, por que eu não posso? Se Tomé pediu para olhar as chagas, por que eu não posso? Senhor, deixa eu ver teu pé furado. Deixa eu pôr o dedo. Nossa, cabe meu dedo, Senhor. É isso. É loucura? É claro que é loucura, querido. É claro que é loucura para os que não creem. Mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus que Satanás não pode imitar. Essa relação maravilhosa. Amém? Jesus é o mesmo. Vamos ficar de pé. Queria chamar o pessoal do louvor.